Olá, Tudo bem? tudo bom? Tá me Beleza, vendo salve bem? Maria. Tô vendo bem. Salve Tá Maria me ouvindo bem? Imaculada. Salve Maria. Tá ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. O senhor está me ouvindo Tá. bem? Sim, sim. Tá cortando minha cabeça Tá, ou não? tá cortado um pouco. A minha tá cortada? Não. Não, então tá legal. Agora ficou certo, né? Ah, tá ótimo, maravilha. Maravilha, vamos Né? lá. Desculpa a demora aí, que a conexão aqui não estava muito bacana. Foi Uhum. o telefone que a bateria estava muito baixa. Aí eu coloquei no carregador. Ah, beleza. Danilo, antes de começar, de fato, nós, como Centro São José, agradecemos o aceite para a live, né? Uhum. Hoje, na época, né, tão ímpar do, por conta da pandemia, né, nós limitamos a fazer também esse tipo de transmissão. Nós temos também alguns cursos presenciais que, infelizmente, esse ano não de continuar. Estávamos Aham. pensando em voltar esse ano ainda, mas provavelmente só ano que vem, né, tendo em vista que ainda está algumas coisas conturbadas ainda. Mas nós, como Centro São José, nós somos um grupo de pessoas que começamos a nos reunir desde 2015, Sim. com o nome Apostolado Bento XVI. E aí foi amadurecendo a ideia, e foi amadurecendo, e resolvemos, de uma certa maneira, fundar um centro. Como já havia um nome Bento XVI no Brasil, e São José Sim. sempre foi, de uma certa forma, sempre foi muito pertinente ao nosso nome, Uhum. a devoção. E como nós estamos no estado, né, uma cidade de Belém, né, Santa Maria de Belém, do Grão-Pará, foi Uhum. fundada a cidade com esse nome. Nós temos o Círio de Nazaré, nossa padroeira Nossa Senhora de Nazaré, e não por nada nós escolhemos o filho, o esposo da Virgem, para ter o nosso nome. Então, assim, eu faço as boas-vindas a você. Muito obrigado por aceitar esse convite. Num tema muito importante, tendo em vista que nós, homens, passamos hoje, o século XX, padece por homens de fibra, padece por homens estovir mesmo, homens de É. força. E fazer, fazendo só essa breve introdução que é o Centro São José. E Uhum. muito obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço muito o convite, é uma honra estar falando com vocês. E, bom, vou me apresentar rapidinho, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Danilo, sou casado com a Andressa, nós somos pais de 4 filhos, um está no céu, e eu não trabalho com nada relacionado à parte católica, por mais que seja católico, sempre fui católico, já fiz parte de comunidade, mas eu trabalho com marketing digital e produzo lançamentos de cursos, e mas tá dentro da nossa essência, né, que a gente vai conversar aqui. Tá dentro daquilo E claro, que, que me conduziu até chegar onde eu tô agora. Né? Então acredito que vai ser uma conversa muito boa. que Ah, e bom. tenho 30 anos, recém feito 30 anos. Tô com Que bom. 3.0 cheirando a novo. Que Foi bom, semana passada. maravilha. Vamos começar rezando, né? Vamos, Em nome vamos do lá. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as Jesus Cristo, mulheres. das Bendito é mulheres, o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por rogai por nós. Abençoai nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por rogai nós. por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, Danilo, é um tema muito importante, principalmente para nós homens, né? Uhum. O homem, o provedor, né? Através da providência.
também. Nós não podemos esquecer que tudo é graça. E por conta também da nossa força de trabalho, nessa força que o homem tem, ele depende da graça. Porque se a graça não vier, a graça de Deus não vier a nosso auxílio, não adianta ter força, não adianta ter ideia, não adianta nada. Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E assim, eu te convido a iniciar o tema e a gente destrincha, a gente vai destrinchar. Bom, isso que você falou é muito importante. Primeiro, precisa ter ali um certo equilíbrio, principalmente na mente nossa, né, do homem, que a graça precisa estar junto com a nossa capacidade. Então, assim, não é somente, eu vou depender da graça de Deus apenas, eu vou depender da minha força apenas. Não. Deus já me fez homem, capaz, com uma força maior que a mulher, para fazer determinadas coisas, para assumir determinados papéis, que nós somos capazes. Da mesma forma que a mulher foi designada, criada por Deus, com determinadas forças que o homem não tem. O homem não tem força para tirar uma sobrancelha. O homem não tem força para parir. Né? Não dá conta. O homem não daria conta. Mas o homem dá conta de carregar uma tora, de laçar um gado, de pegar alguma coisa que exija mais força. É da nossa natureza. Quando a gente traz para nós o auxílio da graça divina, acaba gerando até mesmo um sentido em tudo que a gente faz. Porque não é somente fazer por fazer. É fazer por agradar a Deus, servindo a família, servindo aqueles que são os nossos, né? E de uma forma que agrade a Deus, que seja para a honra e glória de Deus. Seja através de um trabalho manual, de um trabalho que exija, às vezes, somente a cabeça, ou um trabalho que exija muito físico. Às vezes um trabalho que exija até mesmo defender os outros, igual a polícia. Todos precisamos da graça de Deus, independente do trabalho que for. Senão não tem sentido. Senão não tem sentido nenhum. Sim, claro, com certeza. Isso é até interessante, porque assim, o homem hoje, o que a gente percebe pelas evidências, não é uma questão só porque nós somos católicos, nós estamos falando para católicos, não. A gente está falando assim para a sociedade em geral, porque assim, o homem hoje padece dessa força no labor. Quantos homens não acordam assim, já está sofrendo por antecedência. Eu vou ter que já fazer já vou ter que fazer aquilo, já vou ter que fazer aquela força. E se nós não colocarmos finalidade nesse trabalho, nós vamos ser apenas repetidores de algumas, digamos assim, de algumas funções sem sentido na vida. É essa que é a grande questão. Né? Sair, por exemplo, o meu trabalho deve ser totalmente diferente do teu. Como existe N tipos de trabalho no mundo. Mas assim, tem dia que eu passo 12, 13 horas na rua. Você trabalha com o quê? Eu sou fonoaudiólogo. Eu trabalho na área da saúde. Basicamente, hoje eu atuo em atendimento residencial, né? Fazer o atendimento home care. Numa cidade, não sei se você conhece Belém do Pará, mas... Conheço por nome. Qual é a sua cidade? Votuporanga, fica interior de São Paulo, mas sim, interior mesmo, né? Perto ali da divisa de Mato Grosso do Sul com Minas Gerais. Sim. Belém do Pará tá cravado na porta da Amazônia. Então, nossa temperatura aqui chega a 40 graus, mas umidade do ar 80%. Então, assim, é muito quente e abafado. Quem está acompanhando a live é daqui de Belém sabe disso. É muito quente. Se aqui está quente, imagina aí. A umidade do ar é muito grande. Então, assim, pegar um trânsito, né? Por exemplo, às vezes eu vou trabalhar de moto, porque por conta do trânsito é muito mais fácil chegar no fim do meu percurso, né?
De ônibus não, de moto. Eu vou de moto. Então, assim, de ônibus é muito complicado, de carro é muito complicado. Então é muito quente. Mas se a gente não colocar uma finalidade para isso, né, não só uma finalidade, digamos assim, cristã, porque nós temos essa finalidade. Nós colocamos esse sentido. Né? Eu gosto muito do livro de São José Maria Escrivá, não sei se você conhece. Sim. Tem um livro, Caminho, né? Gosto muito, e ele fala exatamente também de trabalho. Mas tem um livro muito, muito bom, que é do Scott Hahn, que é o Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária. Vou colocar Esse eu essa não conheço. finalidade. Né? Muito bom esse livro. Uhum. Colocar uma finalidade nesse trabalho, chegar, né? Colocar Cristo como finalidade. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu não entendo nada de marketing digital. Eu não entendo nada de... Tem um amigo meu, deve estar assistindo ou vai assistir posteriormente. Um amigo meu, muito amigo meu, ele é mecânico. Eu falo para ele, cara, eu não entendo nada disso. Nada, nada. Não. A única coisa que eu sei fazer é isso. A única coisa que eu tenho para agradar a Deus é fazer esse meu trabalho, né? Atender meus pacientes. Ali é só isso que eu tenho para entregar a Deus. E eu quero entregar da melhor forma possível. E se Deus se agrada com isso, e como ele se agrada, eu recebo um valor, claro, eu recebo um valor monetário para isso. Mas esse valor monetário não é meu, não é meu, não pertence somente a mim. Pertence à minha família. Eu coloco um sentido nisso. Pertence à minha filha. Sim. Hoje eu tenho uma filha, né, minha esposa Luciana, minha filha Maria Luísa. Falou que tem 4 filhos, né, um no céu, que deve estar olhando por vocês de maneira sempre intercedendo por vocês. Eu tenho uma filha. Isso é muito interessante, né? Algo que eu vou falar aqui, muita gente que me conhece pessoalmente sabe, mas assim, eu nunca usei um método contraceptivo. Nem eu, nem minha esposa. E nós só temos uma filha. Minha filha vai completar 14 anos em novembro. Então, assim, eu vejo também o olhar de Deus aí. Por quê? Porque a vida é um dom, ele dá de graça. E pode tirar de maneira gratuita. Então, assim, nós homens estamos aqui não somente para a função do trabalho. Né? Eu vi uma palestra um dia desse, muito interessante, do padre Paulo Ricardo. Ele fala assim, que nunca se trabalhou tanto quanto se trabalha hoje. Uhum. E isso mexeu na minha cabeça, porque assim, nós trabalhamos muito, mas que finalidade nós estamos colocando? É o dinheiro? Cadê o descanso? Cadê a família? Cadê meu tempo de lazer com meus filhos? Né? Eu acho que eu já falei muito já. Essa daí é uma questão muito importante, porque tem 2 pontos ali, né? Tem as pessoas que realmente trabalham muito, né? Eu trabalho muito, eu começo ali, vamos supor, 6h30, 7 horas, eu já vou lá, vou tirar leite, eu vou, às vezes, se não é a Andressa, eu que vou lá, eu jogo milho para as galinhas, jogo água na horta, aí 8h30, eu já sento ali no computador, começo a trabalhar e vou. Né? Vou até... É que hoje teve a live, senão eu estava lá trabalhando até agora. Eu trabalhei até agora, tomei um banho e vim para cá. Porque, né, tem um expert que me fez a primeira live do lançamento hoje, amanhã tem outro que faz outra live. Então, assim, a live de amanhã vai ser às 9 também. Então, creio que vou terminar de trabalhar umas 10h30. Sim. Mas não é simplesmente uma questão de trabalho. Porque quando você fica somente trabalho, e não vê ali um sentido, o porquê do trabalho, né? Por que estou trabalhando tanto? Né? É só por mim? Né? É só porque eu quero comprar as coisas para mim? Não, se for isso, não tem valor algum. Ainda mais no caso de um pai de família. Então, o pai de família, na hora que ele pensa na questão do trabalho, ele tem que entender o seguinte: se for necessário, ele vai ter que trabalhar o tempo que precisar. Que aí que está dentro da questão da condição
de esposo, de se colocar ali como o sustento. Porque o homem, ele precisa ser o sustento da casa. Não estou nem falando aqui de sustento financeiro, porque isso daí é óbvio. Estou falando de sustento da coluna da casa. É que assim, se vier uma tempestade, quem vai segurar é ele. Quem vai ali segurar todo mundo nos braços é ele. Ele com a força e a mulher com a oração, os dois juntos em união, né? Porque ambos são uma só carne. Então, é muito necessário o homem entender isso. Que se for necessário com que ele trabalhe até mais tarde, ele precisa trabalhar. Se ele precisa levantar cedo, ele precisa levantar cedo. Se ele precisa arrastar ali, igual esses dias aqui eu fui separar a bezerrinha da vaca, porque para dar um descanso para a vaca, lacei a bezerrinha, a corda foi pro pé, tive que sair arrastando ela. Vai fazer o quê? Tive que arrastar a bezerra até dentro do curral. Porque se eu soltasse, ela ia sair correndo. Tem coisas que são necessárias fazer, e o homem precisa fazer. Aí quando ele fica somente trabalhando por trabalhar, não há sentido algum. Mas quando ele inverte isso e ele trabalha para os outros, né, para a sua família, para os filhos, no sentido de exemplo para os filhos, às vezes o Samuel ou o João, eles sentam ali na cadeira do computador e fica mexendo no teclado e você pergunta, o que vocês estão fazendo? Ah, estou trabalhando, né? Porque eles veem eu trabalhando ali. Né? Então, assim, nesse sentido, é muito válido. Aí o homem pensa também no outro ponto, que é necessário. Se eu ficar doente, você vai ter que depender do governo para... Vamos supor, eu fico doente ali, tem que ficar lá 1 mês parado, 2 meses parado. Eu sofri um acidente, vou ter que fazer cirurgia, vou ter que ficar 3 meses sem poder fazer nada. E aí? A família fica como? Vai ficar dependendo do governo? Não é a função do homem. O governo não é o pai. Então o homem ele precisa pensar nisso para se organizar, trazer ali o sustento, se for necessário, ter 1, 2 trabalhos, 2 tipos de renda, para organizar isso. Não no sentido de somente juntar dinheiro, porque não vai, você pode ter milhões na conta, mas sem um sentido nenhum, não tem lógica. Agora, se você vai trabalhando, ganhando dinheiro, sustentando a tua família, ajudando a tua paróquia, principalmente, ajudando a paróquia nas necessidades, é mandamento da igreja isso. Não adianta você ganhar muito dinheiro e deixar lá a paróquia, a Deus dará. Ainda mais nesses tempos que o dízimo foi lá embaixo. Né? Todo mundo sabe que os dízimos das paróquias foram lá embaixo. Das comunidades, né? Tem lugares que o bispo aceita devolver o dízimo para comunidades. Eu não sei se com vocês é assim, né? Se a devolução de dízimo para o centro. Mas o homem ele precisa fazer isso. Precisa trabalhar pensando no próximo, não no acúmulo de riquezas. Isso daí pode ser uma consequência, não que seja a finalidade. A finalidade sempre é agradar a Deus. É aí que também entra a questão da providência. Porque não adianta nada a gente ficar pedindo, Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso sustentar meus filhos, a minha esposa, mas a pessoa não vai atrás, ela pesquisa só pelos grupos do Facebook, ela não cata o celular e liga, vai num lugar e pergunta, imprime lá, um bando de currículo, sai de porta em porta ali, pesquisando. Às vezes a pessoa fala, mas não estou conseguindo. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Né? Se você não sabe cozinhar, pede para a tua mulher ali fazer pelo menos uns 5 pães, dá na tua mão, vende esses 5 pães ali, né? No Facebook, isso daí é facinho. Você tira uma foto de uma assadeira com uns pão bonito, uma fatia cortadinha, bonitinha, com aquela margarina derretida. Vende rápido aquilo ali, você só sai para entregar. Né? Então, não tem desculpa. Hoje as coisas estão muito mais fáceis que antigamente. As pessoas reclamam, mas hoje está muito mais fácil. Antigamente, sim. Né? Por exemplo, meu avô tinha que levantar, ia lá, tirava leite, aí depois ele tinha que ir para o café, e depois ele tinha que ir para a roça de milho, e trabalhava, e nada era dele, às vezes só uma vaquinha lá para eles tirar o leite para consumo, e tudo que eles faziam, aí o dono da fazenda tinha lá e dava uma parte para eles. Aí, na hora que dava aquela parte, eles pensavam, o que nós vamos fazer? Vamos comprar carne? Vamos comprar roupa? Vamos fazer o quê? Hoje não. Hoje está tudo muito mais fácil. Né? O valor que você ganha hoje em comparação, mesmo que as coisas estão mais caras, está muito mais fácil.
Tá muito mais fácil. Você tem acesso à saúde, você tem acesso a transporte, você tem acesso a um mercado com muito mais coisas, né? Tem muito mais dinheiro no mercado. Mas as pessoas ficam ali, principalmente os homens, muitos ficam ali pensando, mas eu não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Nós temos que dar um jeito porque hoje as coisas estão mais fáceis. Não tem, a gente não pode ficar parado. Primeiro, e um exemplo para os nossos filhos. Que pais nós vamos ser para os nossos filhos? Se a gente ficar ali o dia inteiro sentado ali, jogando videogame, mexendo no celular, sendo que a gente não está, mesmo que não esteja trabalhando, mas buscando emprego, vai todo dia atrás de algum lugar, ou fazendo alguma coisa. É um exemplo para os filhos. Mesmo que ele passe dificuldade, passe necessidade, mas os filhos precisam ver que o pai está ali buscando e que a mãe está ali cuidando deles. Eu vejo um exemplo ali muito também dos caminhoneiros. É um povo que a gente precisa tirar o chapéu. No começo dessa semana, a nossa chácara, a chácara que a gente mora, ela fica na beira de uma rodovia. Um caminhão quebrou aqui de manhãzinha. Ou o rapaz ele foi embora só à noite ou no dia seguinte. Ele ficou aqui o dia inteiro. A sorte dele é que do lado aqui da chácara tem um posto de gasolina, onde eles têm dormitório para os caminhoneiros, mas mesmo assim o cara perdeu um dia de viagem. Ele ficou um dia a mais longe da família, atrasou a entrega dele, às vezes ele vai saber. Então, perde até dinheiro, talvez, né? Ele perde até dinheiro, o cara fica lá 15 dias longe, um mês longe, né? Junta aquela saudade dos filhos. Então, assim, são pessoas. Os caminhoneiros nós temos que tirar o chapéu. Né? Tem alguns que são malandro? Tem, mas em todo lugar tem gente que é malandro. Né? Todo lugar tem. Todo lugar. É necessário. Isso é muito interessante que tu falou sobre os avós. Antigamente, os pais, os avós, davam um ofício para o filho. Apresentavam um ofício. Hoje em dia, é muito difícil hoje um pai apresentar um ofício. Eu não estou falando que a tecnologia é uma coisa ruim, não. Mas ela pode ser deturpada, ela pode atrapalhar em determinadas vezes. Por exemplo, hoje em dia, uma criança com um adolescente com 14 anos, o pai dá um videogamezinho, dá um celularzinho de última geração. Tu nem usa tudo que está no celular, mas tu dá um celular de última geração para o filho e ele acaba usando para pura vaidade. E tu não vai apresentar para ele um ofício. Não, vem aqui que eu vou te ensinar a colocar um prego. Vem aqui que eu vou te ensinar a desmontar uma coisa, consertar bomba, pintar uma parede. Ou ele tem um ofício que tinha muitas pessoas assim, por exemplo, sapateiros, né? Costureiros, né? Inclusive isso de uns séculos para cá, principalmente da Idade Média para cá, isso foi gerando sobrenome das pessoas. Isso remete muito ao cristianismo, né? Jesus, o filho do carpinteiro. Olha o ofício dele. Carpinteiro é o ofício dele. É o labor. É a condição que ele está. É a essência dele. O trabalho é aquela essência que está conosco. E hoje em dia, a sociedade padece porque... Quem sou eu? Eu sou filho de quem? Sou filho do fulano que joga videogame. É mais ou menos assim. Filho do Zé que é campeão ali no FIFA 2020. O cara é campeão. Mas se a pessoa ganha dinheiro com isso, que hoje tem pessoas que participam de campeonatos ali, mas ele faz isso uma profissão. Mas assim, a grande maioria não é essa natureza. Assim, eu gosto de jogar, eu gosto. Eu tenho, só que assim, o videogame faz um tempo que está desligado, eu tenho um joguinho no computador ali, que às vezes à noite, pra esvaziar a cabeça, eu jogo um pouco. Mas meus filhos não vê eu jogando. Eu acho que uma vez ou outra eles viram. Como lazer, né? Como lazer. Mas uma coisa que isso que você falou que é legal. E os filhos imitam muito os pais.
Então, por exemplo, eles gostam de ir comigo de manhã lá no curral para tirar leite da vaca. Eles gostam. E às vezes, quando eu tô com pressa, eu preciso sair meio que escondido. Porque, assim, quando eu vou com eles, né, é um processo um pouco mais lento, né, para chegar no pasto, porque eles andam devagar, né, tem que ficar tocando as vacas. Eu não, quando eu vou sozinho, eu vou mais rápido, eu tiro leite mais rápido e volto, porque às vezes eu tô corrido. Mas quando eles vão, principalmente o João, ele quer ir lá, ele quer apertar a teta da vaca para ver sair leite. Para ele é uma brincadeira, mas ele mal sabe que isso daí, lá na frente, ele vai perceber que isso é um trabalho de verdade. Então, pode ser que ele venha a ser retireiro, não sei. Pode ser que ele venha a ser fazendeiro, não sei. Pode ser que ele venha a ser qualquer outra coisa, não sei. Mas pelo menos dentro dele está ficando ali uma essência de que aquilo é necessário, de que aquilo é um trabalho. E que ele está levando aquilo com leveza. Porque ele vê a gente indo para lá, né? Ele vai lá, ele aperta, ele quer ver o leite saindo. Aí às vezes quando o Samuel também, mas o Samuel nem tanto. Mas ele às vezes vai lá e aperta também. Às vezes quando eu vou limpar o quintal aqui, vou rastelar, vou carpir, eu não posso pegar uma enxada, eu não posso pegar um rastelo, que os dois, um cata uma vassoura, o outro cata o outro rastelo, e vai do meu lado e me imitar. Lá no curral, na hora que eu vou cortar o saco do silo para jogar o silo para a vaca, às vezes eu dou um soco no saco para, né, ele despregar um pouquinho e cair dentro do balde. O João vai lá e vai bater junto também. Para eles é tudo brincadeira isso daí. Mas é um exemplo de trabalho que eles estão tendo. É uma marca que está ficando dentro deles. E isso desenvolve muito as virtudes. Desenvolve demais as virtudes. Porque dentro deles já está sendo criada uma noção da questão do serviço, da questão do servir, de ser útil, da questão da prontidão, porque é engraçado, eu cato uma enxada, eles vão lá e catam alguma coisa, ou um rastelo, alguma vassoura, e eles vão lá do meu lado para fazer igual. É prontidão isso daí. É legal porque desenvolve isso neles. Desenvolve demais isso neles. Não foi desenvolvido em mim. Culpa, não é questão de culpa. Às vezes os pais não têm essa noção. E, infelizmente, às vezes os pais não têm essa noção. Por quê? Quando eles eram jovens, quando eles eram crianças, eles sofriam demais. Sofreram. Né? Às vezes o patrão dos pais deles, né, no caso dos nossos avós, era um patrão ruim e fazia eles sofrer. Às vezes os pais deles, né, os nossos avós, tinham que levar eles para a roça porque não tinha com quem deixar e lá era sofrido. E eles não queriam ver que não queria que a gente passasse por isso também. Então, às vezes, a gente acabou sendo privado de algumas coisas por conta desse tipo de pensamento. Mas, e outra, tem agora também essas leis aí que vão lá e proíbem as crianças de trabalhar. Por conta de alguns sem noção que realmente exploravam as crianças. Mas assim, como um pai de verdade quer ensinar uma virtude para o filho, às vezes ele acaba, né, indo de encontro ali com esse tipo de lei, aí alguém vai lá, denuncia, ele não pode fazer nada, né, vai lá, é processado, ou acontece alguma outra coisa. Então assim, muita coisa pode acontecer, mas é necessário que essas virtudes estejam dentro das crianças. Porque ali, eu sei que a longo prazo, dentro deles, eu sei que eu estou desenvolvendo homens. Que eles olham para mim e vê eu cuidando da minha esposa. A gente tenta ao máximo, é normal, quando o casal às vezes discutir. Então a gente tenta ao máximo não discutir na frente deles, e dar carinho na frente deles, para eles verem o cuidado de uma esposa com o esposo, o cuidado de um esposo com a esposa, né, para que isso seja desenvolvido dentro deles. Né, um sentimento de serviço, um sentimento de cuidar dos outros. E quando às vezes a gente precisa ficar até mais tarde, eles vão lá e entendem que é necessário. Mas na hora que a gente fica com ócio, né, a gente não tem ali um trabalho, alguma coisa para fazer ali, a gente precisa viver bem ali o momento com eles. É aí que está a questão
do pai presente. Não é somente o pai que, né, brinca com o filho, deita, rola no chão com eles e joga videogame com eles. Mas é o pai que protege eles, que cuida deles, que provê eles, que ensina a virtude na hora que está com eles, vive aquele momento intensamente. E eles vão ter essa marca no coração pelo resto da vida. Aquela marca do pai que, né, se foi necessário ficar ali horas trabalhando, foi necessário se levantar de madrugada. Né, tem em cidades grandes, né? Aqui é muito difícil ter isso. Mas, por exemplo, Grande São Paulo, às vezes o pai de família tem que levantar às 3:30 da manhã para pegar a condução para chegar no serviço às 7. Aí volta tarde porque, né, por exemplo, sai 5 horas de lá, chega em casa às 8 por conta da condução também. E é a vida dele. Ele não tem tanto o que fazer ali, a não ser que às vezes ele mude de emprego, né? Então, é muito importante os homens terem isso em mente. E também de que a providência de Deus não vai cair do céu, vou ficar esperando Deus mandar aqui, eu vou rezar o terço da Divina Providência todo dia, vou rezar o terço da Misericórdia, vou fazer a trintena de São José. Porque, assim, a trintena de São José foi muito boa para nós, né? As 2 vezes que nós fizemos, teve uma mudança gigantesca na nossa vida, né? Foi a partir da primeira trintena de São José que as coisas começaram a mudar na nossa vida. Eu comecei a enxergar mais essa questão do quanto que eu tinha que me doar. Porque assim, o que eu estou falando agora é do que eu aprendi de 2 anos para cá. Eu tenho 30 anos. Olha só, 28 anos vivendo assim, né, às vezes com uma noçãozinha ali, vi alguma coisa lá de São José Maria Escrivá. Eu não cheguei a ler os livros, mas eu sei dos 3 livros lá, mas, sabe, não tinha aquilo cravado dentro do coração. Mas a partir do momento, eu falo que isso foi uma providência de Deus. Foi uma providência de Deus da Andressa chegar para mim e falar, amor, vamos fazer essa oração aqui? Vamos fazer. Vamos fazer. A gente fez, né, lutando, porque no começo era difícil, uma linguagem que a gente não entendia, era um pouquinho demorado, mas depois no final a gente já estava mais acostumado e foi muito bom. Foi muito bom, porque entrou dentro de nós. Eu falo que esse é o auxílio da graça divina que você tinha comentado também no começo, né? A graça divina foi capaz de fazer uma mudança dentro de mim. E disso começou me impulsionou, utilizou a minha força de homem para fazer outras coisas, né? Então, o auxílio da graça divina, o auxílio da divina providência, não é somente de a gente esperar que Deus vai fazer alguma coisa, mas todo dia está lá entregando para Deus, né, pedindo a Deus a proteção, principalmente quem trabalha mais com serviço de risco, pedindo a proteção de Deus, pedindo para ele, para a família, né, e pedindo para que Deus, né, ajude para que ele consiga trazer o sustento para casa. Às vezes ele está endividado, ele vai ter que, né, às vezes ele vai ter que fazer uma loucura ali, loucura que eu quero dizer assim, trabalhar igual um louco para poder quitar aquela dívida, talvez ele, né, para não perder a casa, para não perder, às vezes, algum bem ali que era necessário para continuar mantendo ali uma segurança para os filhos, uma segurança para a esposa. E essa é a providência. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas por aí que ficam ali pensando em ficar debatendo política, debatendo Santo Tomás de Aquino, debatendo Aristóteles, e a família está lá passando necessidade. Não vejo que isso às vezes não seja necessário. Às vezes é necessário, dependendo de onde que ela está ali, ter esse conhecimento, tudo mais. Mas você tem uma família... Eu sempre falo assim, eu falo muito com um amigo meu, assim, não que não seja necessário, é necessário, mas não é urgente. Não é urgente. Uhum. Não é urgente hoje, né? A igreja é rica em carisma. Existem pessoas que estão falando sobre modéstia, sobre isso, mas hoje a família ela não está sendo atacada somente aí, na modéstia masculina, na modéstia feminina. Isso precisa ser falado, mas não é urgente. Sim. Urgente é o ser homem, é o ser mulher. Cadê as mulheres hoje?
não sabem ser mulher. Os homens hoje não sabem ser homem. A gente chegou a um ponto, o padre Paulo Ricardo ele tem uma frase dizendo, a gente tem que ensinar, a gente tem que catequizar batizados. Ensinar cristão a ser cristão. Olha que loucura. Nunca em nenhum século, não sei o século XIX e XX, a degradação do século XIX para cá, mas assim, nunca num século a gente precisou disso. Eu sempre falo para um amigo meu, hoje a gente vive todas as heresias juntas de uma única vez. E aí dá um tilt na cabeça do ser humano. Então, assim, hoje nós precisamos, né, ensinar o homem a ser homem. Eu fiz uma live com o Leonardo Penitente, ele destrinchou muito bem isso, tá? Inclusive no nosso IGTV, ele destrincha muito bem e ele fala assim, da fraqueza do homem. E muitas pessoas estão falando da questão de ser mulher, né? Acompanho também a Cássia, ela ensina a ser mãe. Hoje as mulheres não sabem ser mãe. Tua esposa também. No Instagram da tua esposa, ensina a ser mãe. Olha que ponto nós chegamos. Não é uma crítica, eu não estou... eu sou palmatória do mundo. Longe de mim, mas assim... Mas hoje é uma realidade. É uma realidade. A mulher que não sabe cuidar do esposo, o esposo que não sabe cuidar da mulher, que não sabe cuidar dos filhos. Não sabe. Olha, isso que tu estava falando sobre teus filhos de... vou pegar a enxada, vou pegar aqui para dar uma limpada. Os dois lá correm lá para ver, para pegar, para fazer também. A filha... Não sei se tu tem filha mulher, né? Não, ainda não. Mas a filha mulher, ela fica observando. Ela, nossa, como meu pai é forte. Ele acorda cedo. Embora ele dormiu tarde, ele está acordando cedo. Ele está indo. Isso vai... Se ela não for para uma vida religiosa, que ela também vai ter experiência, se ela for, isso vai somar também para a vida dela, mas o que eu quero dizer não é isso, mas se um dia ela quiser, a vocação dela for a vocação matrimonial, ela vai buscar esse modelo de virilidade, esse modelo de servir, né? De servir realmente, porque o homem, né, aquilo que São Paulo diz em Efésios, né, ame suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres sejam submissas. Essa submissão só tem direito se esse derramamento de sangue for visível. Sim. Eu falo muito isso no curso de noivo. Uma pessoa uma vez falou assim, para mim e para minha esposa, o curso de noivo que vocês dão, a palestra de vocês, quem assiste parece que fica até com medo de casar. Eu falei, que fique. Que fique, então. É bom porque não para não casar de qualquer jeito. Não é um monte de florzinha, olha, vocês vão, 2 pombinhos, vão se beijar e vão ficar ali. Não, pô. Eu falo sempre no curso de noivo, eu falo assim, ei, ela daí, apontando para minha esposa, ela não é melzinho não, pô. Aí ela fala, tu também não é melzinho. Pois é. Mas esta é a força, né? A presença de Cristo. Embora pela nossa fraqueza e humanidade débil. Eu gosto muito da frase, meu amigo, ele recorda muito a frase de Bento XVI, ele fala assim, Deus usa instrumentos ineficientes, né, para conduzir a sua igreja. E nós somos esse instrumento ineficiente. Só que a diferença é que nós queremos saber, nós temos consciência que nós somos fracos. Nós temos consciência que nós, sozinhos, nós não vamos conseguir. Desculpa o vulgo, mas assim, o horário permite. Não, mas o Wellington é um merda. Simplesmente. Porque pela minha própria força, quem se ouvirem que eu tenho como ideia, está todo mundo perdido. Mas, como eu falo sempre no curso de noivo, na catequese, quem está falando isso não sou eu. É a igreja que está me ensinando, porque ela é mãe educadora. E quando a mãe educa, ela educa de maneira incisiva, porque ela quer o bem dos seus filhos. E nós, pais, fazemos isso, né?
Padre Paulo Ricardo tem uma palestra que ele fala assim, nós, naquela palestra Homem, parece que Seja Homem, como uma palestra dele que ele tem, uma formação, ele fala assim, nós experimentamos essa solidão muitas das vezes, nós homens, porque muitas das vezes nós que vamos falar, nós que vamos brigar, nós que vamos cobrar, né? E aí o menino, como tu bem percebe, gosta de ficar bem próximo de ti, mas quando é a mãe, parece que a mãe coloca a asa, o menino fica lá, parece que o pai não, faz carinho, isso e aquilo, brinca e tal, mas a mãe parece que quando a mãe chega, pronto, acabou. Né? Ele levanta as mãos e fica falando, colo da mamãe, colo da mamãe. Exatamente. Isso que você fala da filha é muito interessante, porque tem os dois lados, né? A questão que eu te falei, por exemplo, se a gente, vamos supor que a gente está discutindo ali, e a gente não discute na frente dos filhos. Às vezes a filha não quer casar porque ela vê os pais discutindo entre eles e o pai maltratando a mãe. Ela não quer viver o que ela vê a mãe dela vivendo. E os filhos a mesma coisa. Vê o pai levantando cedo e reclamando indo para o trabalho, eles vão olhar para falar, por que eu vou trabalhar? Sendo que meu pai sai de casa todo dia trabalhando, sai para trabalhar todo dia reclamando e volta, reclamando do patrão, por que eu vou querer trabalhar também? Então, assim, é uma luta diária que a gente precisa fazer. Às vezes, realmente, às vezes eu tô com preguiça de ir lá tirar leite da vaca. Às vezes eu tô cansado. Né? Porque, querendo ou não, você tem que ir lá, você tem que separar a vaca, você tem que colocar comida para ela. Às vezes o peito dela tá tão inchado que começa a doer aqui, ó. Você vai apertando, o negócio dói. Eu que nunca mexi com isso, né? Eu tive que me virar para aprender. Às vezes é assim mesmo. Mas, imagina se eu sair reclamando. Além de eu estar agindo ali a favor dos pecados capitais, eu não vou estar sendo exemplo para os meus filhos. Eu não posso, de maneira alguma, ficar demonstrando isso para eles. Porque o que eu vou deixar ali de impressão para eles? Qual é a educação que eu vou deixar para eles? Qual é a virtude que eu vou deixar dentro do coração deles? Nenhuma. Então, assim, é difícil, mas quem disse que aqui na Terra ia ser fácil? A gente não reza na Salve Rainha que nós vivemos num vale de lágrimas. E as pessoas não entendem isso. Querem que tudo seja fácil, tudo seja tranquilo, tudo seja levezinho. Mas, caramba, se você é católico e você reza a Salve Rainha, lembra que nós vivemos num vale de lágrimas. Então não espera vir aí, por exemplo, não sei se tem alguém a favor, mas vem aí, por exemplo, uma campanha da fraternidade querendo acabar com a violência, que não vai acabar. Nessa época dessa campanha da fraternidade, eu era catequista, eu cheguei pra galerinha lá da catequese e falei, não vai acabar com isso daqui. Eu levei foto de criança abortada, de perseguição a cristãos, levei foto de um monte de coisa. Eu falei, gente, não vai acabar. A gente precisa rezar por essas almas. A gente precisa fazer com que talvez diminua, né? Mas ainda assim é algo muito grande, então nós temos que rezar. Nós temos que estar preparados, nós temos que ser fortes. Nós temos que ser fortes e estar com a alma pronta. A gente não sabe se no dia de amanhã a gente vai morrer. Então a gente tem que estar com a alma pronta. Tem que estar preparado para isso. Então, assim, esqueçam esse negócio de acabar com violência, acabar com a fome, acabar com... Não vai ter. É somente na glória. É somente diante de Deus eterno. Só lá que não vai ter guerra, não vai ter dor, não vai ter nada. É só lá. Então, a gente tem que mirar para lá. Através do matrimônio, através do trabalho, através do cuidado dos filhos, da ajuda na paróquia, servir onde for necessário, mas a gente tem que ir. E pegando um gancho também de uma outra coisa que você falou, a questão de que o homem não sabia ser homem, eu vivi isso na prática quando a gente mudou para a chácara. Porque quando a gente mudou para cá, eu tinha receio de pegar galinha. Eu tinha medo de pegar galinha. Né? Não sei se às vezes era por traumas, alguma coisa assim. Não lembro direito. Mas eu lembro que quando era pequenininho, eu tinha medo do galo, ficava com medo de me bicar. Não sei se às vezes era a avó, a mãe, falava, não chega perto que ele vai te bicar. Às vezes fica na tua mente. Uhum. Né? Eu tive que vencer isso, começar a pegar galinha. Chegou uma hora que
saí lá no meio do pasto, catei um tatu na mão lá, saí com esse tatu andando. Sim, Deus nunca me deu a graça de matar uma cobra, porque nunca apareceu aqui na minha frente. As que apareceram na frente do meu sogro, ele já falou, matou. Né? Mas se um dia aparecer, eu sei que hoje eu já vou lá, e se eu tiver, eu vou ter que matar. Esses dias atrás, à noite, uma das experts estava fazendo a live de abertura de vendas e a Andressa falou, amor, tem uns cachorros latindo lá, as vacas tá lá em cima. Vai ter que dar uma olhada lá, porque bem naquele período tinham roubado alguns gados aqui. Lá vai eu, à noite, catar uma lanterna, catar o facão e sair andando no meio do pasto para ver se estava tudo certo. Por fim, cheguei lá, era um tamanho lá que estava andando no pasto lá, os cachorros estavam alvoroçados com ele. Beleza, mas e se não fosse? Se fosse alguma outra coisa, teria que descer o facão no que fosse. E aí? Né? Então, isso foi desenvolvendo dentro de mim. O Robson acabou de entrar aqui. O Robson sabe disso que eu estou falando. O Robson lembra da época do tatu, que eu falei para ele. Né, da mudança que eu tive. Né, de quando a gente mudou para a chácara. Né, de tudo que eu tive que fazer. Realmente, o serviço braçal, ele nos faz mais homens. Essa necessidade de expor a nossa força. Isso nos faz mais homens. E a circunstância que a gente vive nos faz mais homens. Isso é totalmente necessário. Porque, imagina, vou supor, se lá realmente não fosse o tamanduá, mas fosse ali, às vezes, alguém mexendo no gado. E aí? Porque do gado que tem aqui, só uma novilha que é minha, o restante é tudo do meu sogro. A vaca do meu sogro, o boi é do meu sogro. E aí, eu tinha que defender. Se alguém entra aqui, vai fazer alguma coisa com a minha esposa, com meus filhos, eu vou ter que defender, vou ter que ser homem. Não vou jogar rosinha pra pessoa e cantar Imagine, do John Lennon. Não posso. Joga um livro. Hã? Joga um livro, né? Vou jogar um livrinho ali, né? Jogar uma purpurina. Aí, pronto. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, assim, nós homens precisamos assumir o nosso papel. Sim. Aquele que tiver a vocação de sacerdote, assuma a vocação de sacerdote, mas sabendo que ali você precisa ser homem. Ser homem mesmo. Né? Tem um monte de padre ali entrando no seminário por fuga de homossexualismo, e não por chamado. Tem muito marido que não está ali assumindo a sua vocação e correndo atrás do necessário para proteger a tua esposa, proteger teus filhos. E se esqueceram da graça de Deus. Sim. Às vezes a pessoa começa a trabalhar e se esquece, né, de domingo que tem que ir na missa. Se esquece de que ela precisa fazer as orações ali. Então, assim, a gente precisa organizar isso, ser exemplo para os filhos, cuidar da esposa, cuidar da nossa casa, daquilo que Deus nos deu e confiando na providência. Na providência, exatamente. Danilo, eu não sei que horas a gente começou exato, mas são 10 horas e 1 minuto. Foi 10h10. 10h10. A gente tem 9 minutos. Isso. Né? Mas assim, isso é tão interessante porque isso é uma das propostas do Centro São José. Né? A gente teve uns 5 dias de Chesterton com algumas confrarias, alguns outros grupos do Brasil. E assim, Chesterton falava muito do homem comum. Né? E assim, hoje o que a gente encontra dentro também da igreja, a gente encontra também pessoas no extremo. Não, o que é importante é estudar São Tomás de Aquino, a Suma Teológica, ler a Patrística, e aquela senhorinha lá, que muitas das vezes cuida da neta, exatamente, que cuida da neta, faz o terçozinho, mas cuida da neta, porque os pais são ausentes, ela está fazendo aquele papel dos pais. Eu sou da pastoral familiar, né, hoje não tão mais consistente, mas... Desculpa te interromper. Ela está fazendo o trabalho dela
melhor do que essa pessoa que está ali querendo, achando que está agradando mais a Deus do que essa pessoa que está ali achando que vou estudar São Tomás de Aquino porque na minha diocese está cheio de heresia. Sim, Né? Então, sim. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque assim, a missão do Centro São José foi exatamente essa. Nós não somos um grupo de pessoas que, de maneira intelectual, vai estudar. Não, tem pessoas que têm essa vocação. Nós entendemos. Nós aproximamos até dela, mas também nós temos que falar para aquela senhorazinha, temos que falar para aquele que entrou na igreja, não entende muita coisa, ou aquele que foi bombardeado de teologia da libertação a vida inteira e não entende. Então a gente tem que falar para ele. E a gente tem uma frase muito interessante que foi de um professor, né, o professor Ricardino, que ele é professor aqui do seminário, que ele que iniciou o grupo Bento XVI, e ele falava assim: nós proibimos o que a igreja proíbe e permitimos que a igreja permite. É isso. Ter essa universalidade. Porque senão, não, tu não vai, porque João Paulo II beijou o Alcorão, então mudou o processo de canonização, então ele não é santo. Pelo amor de Deus, pô. Tá me entendendo? Quem é tu? Quem é tu perto de 2000 anos de igreja? Né? Tu é um leigo, te coloca no teu lugar, cara. Né? E nós temos temas mais urgentes, como o caso da menina de 12 anos que abortaram o filho dela. Abortaram o filho dela, mataram o filho dela no ventre dela e deram injeção para estimular as contrações musculares. Eu sempre falo isso, e falo de maneira pública. Ela pariu um filho morto. Mas ela sentiu todas as dores. Então, qual era a lógica? O mesmo risco que ela ia ter se ela parisse um filho vivo, ela teve parindo ele morto. Isso as pessoas não sabem, cara. Não, foi muito mais traumatizante do que um próprio parto. Muito mais. Muito mais. Então ela pariu também. Esses temas que nós temos, nós estamos organizando uma Semana da Vida que nós vamos tratar também disso. Mas temas de urgência comum, porque nós pais, nós precisamos sim. Dom Henrique Soares sempre falava que nós temos que preparar essa geração, nossos filhos, porque agora essa geração que está aqui está guerreando, mas nós temos que preparar a próxima geração, que nossos filhos, que vão lá e vão dar exemplo. Lembra, a gente não precisa de muita gente. João Paulo II acabou com o comunismo sozinho, sem levantar uma arma, mas ele levantou a fúria de um país mergulhado no comunismo. Então, e a gente vê as histórias do santo, os santos são um acontecimento histórico. Ele muda o rumo da humanidade. Então, hoje, né, nós vivemos nessa pandemia a perda material de Dom Henrique Soares, mas a semente, para germinar e dar frutos, ela tem que morrer. E eu acredito muito nesse fruto espiritual que Dom Henrique vai trazer para o nosso país. Com certeza. Isso é fantástico. Tá? Mas assim, já indo para o final, desculpa que eu falo demais, mas eu te agradeço muito mesmo esse bate-papo, essa conversa, né, essa experiência, né, como pai. Né? Eu venho também de uma família que o meu avô era vaqueiro de fazenda, tomava conta de fazenda. Eu tive experiência de ver também tudo isso, crescer também vendo isso, né? E hoje moro na capital por uma questão também de providência de Deus, né? E eu te agradeço muito. E eu também queria fazer um convite que, se futuramente tiver espaço na tua agenda, a gente continuar um segundo bate-papo, algo mais específico, talvez, para a gente curtar até distâncias e
E oferecer algo também pro povo. Essa live vai ficar gravada no nosso IGTV, se tu quiser partilhar, vai ficar também depois no nosso canal do Pode YouTube. deixar. Mas eu te agradeço muito pela tua experiência, por tudo que tu falou e por aceitar, né? E estamos nessa lida, nessa batalha, que não é somente material, mas fundamentalmente espiritual, né? Sim, sim. E eu que agradeço muito a oportunidade. É algo que eu gosto de falar. Uma vez eu fiz uma live com a Cássia sobre essa linha, mas não nessa linha que a gente falou agora, né? A gente falou um pouco mais da questão do papel em si do marido, né? Mas é um tema que eu gosto de falar, né? Então, se deixar, eu fico falando 2 horas. Eu também. 2 horas. Na hora que eu vi, falei, caramba, porque era para ser meia hora, ficou 2. Eu então, também. Eu agradeço demais a oportunidade, o convite. Né? Quando quiser, a gente marca ali uma outra. Assim, eu podendo, a gente pode marcar, pode ficar tranquilo. Então, com certeza, com certeza. Eu agradeço muito, Deus te abençoe a tua família. Né? Amém. Centro São José pode ter certeza que reza por vocês também. Nós acompanhamos o trabalho de vocês na rede social, seu, da sua esposa, né? E nós estamos aqui também oferecendo nossas orações para essa grande batalha que é a nossa vida, né? Testemunhar hoje a fé, testemunhar a nossa fé católica hoje. A família é uma luta, né? É uma luta. Eu sei disso porque Sim. a gente está nessa lida. Mas, Danilo, muito obrigado. Deus abençoe. E a gente vai entrar em contato e vai marcar outra live com toda certeza. Muito obrigado. Sim. Eu que agradeço. Deus abençoe, viu? Obrigado, Danilo. Tchau, tchau. Boa Salve noite. Maria. Salve São José. Maria.